Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, glórias a Deus por mais um culto de adoração a Deus. E eu queria te convidar, feche os teus olhos para que nós possamos orar e apresentar esse momento do estudo da palavra ao Senhor. Pai amado, nós te engrandecemos, Tu és santo, Teu nome é bendito, nós te exaltamos e engrandecemos o Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos dá sabedoria e entendimento para compreender a palavra, entendermos as Tuas revelações e sermos edificados, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O tema da mensagem de hoje é vestes brancas, o poder da restauração. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Esther. Esther no capítulo 2, eu vou ler o verso 12 e depois vou ler o verso 16 e 17. Do que se trata essa história? A história de Esther, ela acontece no Império da Babilônia, onde o rei Assuero, ele dá uma grande festa, e no meio dessa festa ele manda chamar a sua esposa. A esposa chamava-se Vasti, mas aquela mulher, no ato de rebelião contra o rei, resolve não ir, não atender o chamado do rei, não foi à festa, de maneira que o rei Assuero, ele ficou tão aborrecido que ele resolveu encontrar uma nova esposa. Então ele faz como se fosse um concurso, manda com que os seus eunucos busquem ali pela cidade de Suzã, por todo o seu reino, as mulheres mais bonitas, e que elas fossem trazidas até o palácio. E durante um tempo essas mulheres fossem preparadas para se encontrar com o rei, e ali passando no encontro com o rei, ele escolheria quem seria a sua nova esposa. Então, no livro de Esther, capítulo 2, no verso 12, diz assim: E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para as purificações das mulheres. Então o que está acontecendo aqui? Aquelas mulheres que estavam sendo ali selecionadas para passar naquele concurso, elas ficavam durante 12 meses num spa, num tratamento. Ali elas tinham seu cabelo cortado, as suas unhas aparadas, elas tinham a sua pele tratada, e a Bíblia diz que elas ficaram durante 12 meses, 6 meses se purificando com mirra e 6 meses se purificando com especiarias. Então, entenda uma coisa, para que aquelas mulheres pudessem se achegar ao rei, elas não podiam vir de qualquer jeito, elas tinham que se achegar ao rei limpas, purificadas, perfumadas, com a pele bem tratada. E era isso que estava acontecendo, e Esther estava no meio dessas mulheres. E no verso 16 continua: Assim foi levada Esther ao rei Assuero à sua casa real no 10º mês, e no mês de Tebete, no 7º dia do ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, essa pequena introdução a respeito do livro de Esther, o que eu quero chamar a atenção aqui, que durante 12 meses ela ficou em tratamento. Quando a Bíblia fala do número 12, nos lembra dos 12 apóstolos, 12 patriarcas de Israel. 12 é um número que fala de governo, né? E a Bíblia fala que na presença do Senhor existem 24 anciãos ao torno do seu trono. Esses 24 anciãos são 12 patriarcas, 12 apóstolos. Então fala de governo. Durante 12 meses Esther ficou sendo purificada e tratada para assumir uma posição de governo, uma posição de rainha, uma posição ao lado do rei. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor nos chama de noiva de Cristo, diz que nós somos reis e sacerdotes.
temos posições de governo aqui na terra, pela autoridade que há no nome de Jesus sobre as nossas vidas, mas para que possamos exercer aquilo que Deus nos entregou e colocou sobre nós, temos que ter a vida purificada, temos que passar pelo tratamento da purificação do Espírito Santo de Deus. E não seria possível entrar na presença do rei se aquela mulher, aquela candidata à rainha, estivesse mal vestida, mal cheirosa, mal penteada, mal adornada. Ela precisava estar numa condição exemplar para que o rei pudesse a amar. E assim foi com Esther. Ela recebeu uma coroa na sua cabeça e foi colocada na posição ao lado do rei. Glórias a Deus por isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 19, e eu vou ler o verso de 3 a 6 e de 10 a 11. Nós estamos naquele momento onde o povo de Israel saiu do Egito e se dirigiu ao deserto do Sinai. E chegando lá, Deus chama Moisés para subir no Monte Horebe, porque Deus queria ali se revelar ao povo e Moisés seria o profeta que levaria as mensagens do Senhor ao povo. E o texto diz assim no verso 3: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdote e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui Deus dizendo: Moisés, vocês são uma nação separada, uma nação de sacerdotes, uma nação santa. Quando a palavra de Deus diz santo, significa separado do pecado. Amém? Vamos continuar. Verso 10 diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Olha só que interessante como Deus ele marca um encontro com o povo. Deus diz assim: Moisés, avisa ao povo que durante 2 dias eles vão se purificar, vão lavar as suas vestes, eles vão se limpar para ter um encontro comigo. Mas diz assim: se purifiquem por 2 dias, porque no terceiro vocês vão se encontrar comigo. E aqui é um texto que faz uma menção à volta de Cristo, ao arrebatamento, ou seja, durante 2 dias é tempo de santificação, para que no terceiro eles pudessem se encontrar com o Senhor. Há 2000 anos, Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou o preço dos nossos pecados e santificou as nossas vidas. Então há 2000 anos foi o tempo que o Senhor tem nos purificado. Agora, no terceiro dia, o próximo passo é o encontro com o Senhor. Amém? Isso é tremendo, mas aqui é mais um texto que diz que era necessário haver purificação para ter o encontro com Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, a santidade, ela não é uma opção do crente. Eu não escolho, eu quero ser santo ou não, eu quero ser aliançado e afinado à vontade de Deus ou não. Não é possível essa escolha, é uma obrigação de todo crente. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Para que Deus faça maravilha é necessário se santificar. Sem a santificação ninguém verá a Deus. E o que significa isso? Significa fugir do pecado e andar com a vida purificada. Então, para que aquele povo pudesse chegar ali no Monte Horebe, no deserto do Sinai, e ver a glória de Deus manifesta, eles precisavam estar limpos. E quando a Bíblia fala de vestes limpas, ela também refere-se a vestes espirituais limpas, simbolicamente coração limpo,
coração purificado, coração livre das mazelas do mundo, livre dos pecados que o mundo oferece. Também a Bíblia chama isso de vestes limpas. Se você abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 4 e 5, abra aí, Apocalipse 3, no verso 4 e 5, diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Esse texto é Jesus falando e o apóstolo João escrevendo o que Jesus falou. Sardes é uma igreja. Então o que Jesus está falando para as pessoas da igreja de Sardes? Está dizendo assim, que em Sardes existem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, ou seja, andarão com Jesus de branco. Aqui o Senhor nos dá uma informação que para andar com Jesus é necessário ter vestes brancas. E o que são vestes brancas? São vestes que não estão contaminadas. Não está falando de roupa, disso aqui não. Está falando de coração limpo, coração purificado, sem contaminação de pecado. Amém? Então estes vão poder andar com Jesus. Aí continua no verso 5, Apocalipse 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Glórias a Deus por isso, ou seja, aquele que vencer o pecado. Entenda uma coisa, o Senhor, Ele perdoou os nossos pecados, o Senhor, Ele nos purificou, mas a Bíblia diz que nós temos que resistir às coisas do mundo, ou seja, vencer significa vencer o pecado. Deus, Ele não tira o pecado da nossa vida, nós tiramos o pecado da nossa vida. O Senhor nos perdoa, mas tirar a prática do pecado depende de nós, não é? Então aquele que vencer será vestido de vestes brancas, ou seja, andará purificado e terá o seu nome escrito no livro da vida, e o Senhor vai confessar os nossos nomes diante do Pai e diante dos anjos. Por quê? Porque andamos de vestes brancas, porque vencemos o pecado. Amém? E isso é poderoso. O tema da mensagem é vestes brancas e poder da restauração. Existem muitas pessoas que precisam ser restauradas para que possam vencer, para que possam andar de vestes brancas. Eles tentam, mas não conseguem. Tentam sair do pecado e não conseguem. Tentam resolver os seus problemas emocionais e não conseguem. Eles tentam e não conseguem. Então é necessária a intervenção do Espírito Santo de Deus para trabalhar nos nossos corações, para que possamos ser purificados e andar com estas vestes brancas que a palavra de Deus ensina. No livro de Oséias, queria que você abrisse comigo Oséias, capítulo 6, no verso de 1 a 3. O profeta diz assim: vinde e tornemos ao Senhor. Presta atenção, vinde e tornemos. Tornemos por quê? Porque aquelas pessoas estavam em Deus e por algum momento, por algum motivo, se desviaram do Senhor. Então o profeta está dizendo, tornemos ao Senhor. Amém? É um resgate. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu ou fez a ferida e nos tratará. O que significa isso? Por conta do pecado, Deus permitiu com que viessem as consequências, então fez a ferida. Mas o mesmo Deus que permite a consequência é o mesmo Deus que tem o poder para restaurar, é o poder para tratar. Por isso que o texto diz que Ele fez a ferida, mas sarará, ou seja, Deus permite com que as consequências dos nossos erros venham sobre as nossas vidas, porém Ele também traz as soluções para que nós sejamos resgatados e curados. Amém, gente? Aí verso 2, diz assim: depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Mais um texto bíblico onde um profeta é usado por Deus para falar da volta de Cristo, do arrebatamento. Então veja, depois de 2 dias
nos dará a vida. E no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Lembra da passagem que diz que ao toque da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos transformados, nos encontraremos com o Senhor nas nuvens? É exatamente essa referência. Depois de 2 dias, 2000 anos, Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado e nos salvou na cruz do Calvário. Então, há 2000 anos o Senhor fez isso. Depois de 2 dias nos dará vida, nós já recebemos vida por meio de Cristo, e no terceiro dia nos ressuscitará. Então aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão para se encontrar com o Senhor e nós estaremos com Ele. Aí verso 3, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como que eu conheço e prossigo em conhecer? Estudando a sua palavra e conhecendo as verdades bíblicas, dando ouvidos, entendendo, recebendo no coração e botando em prática a palavra do Senhor. Amém? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, ou em outra versão bíblica, a sua vinda é como a alva. O que é a alva? É um amanhecer, né? Todo dia amanhece. Existe algum dia que não amanhece? Não. Com certeza, todo dia amanhece. Então, o texto está dizendo, a sua vinda, como a alva, é certa. E ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Entenda uma coisa, o que esse texto está querendo dizer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, buscar a sua face, o entendimento da sua palavra, não é? Porque certamente o Senhor virá como o amanhecer vem, certamente Ele virá. Aí diz, virá como chuva, né? Do jeito que a chuva vem do céu sobre a terra, o Senhor virá sobre as nossas vidas. Aí diz, como chuva serôdia que rega a terra. O que é uma chuva serôdia? Em Israel existem 2 tempos de chuva, a chuva temporã e a chuva serôdia. Primeiro vem a temporã, né? Que acontece numa determinada época do ano, e depois vem a serôdia, que é na primavera. Depois da chuva da primavera, né? Primavera vem o verão. No verão não chove. Então, a chuva serôdia é a última chuva, porque depois no verão vem o calor e vem tempo de seca, não é? Então, o que é a chuva serôdia? É a última chuva. O texto está dizendo que o Senhor ele vem com certeza como a chuva serôdia, ou seja, é a última chuva sobre as nossas vidas, é a vinda do Senhor para se encontrar conosco. E no verso 2 diz, 2 dias, no terceiro ele nos ressuscita. Mais um texto bíblico falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agora, nesse texto de Oséias, diferente dos outros que eu li, outros textos que eu li falavam sobre purificar, se limpar do pecado. Nesse texto está falando de curar feridas, não é? O Senhor cura feridas, nos trata e nos ressuscita. Ele volta, se encontra conosco. É mais ou menos isso que o texto está dizendo, está falando sobre cura. Amém? Glórias a Deus. Guarda isso no teu coração e abra no livro de Tiago, no capítulo 8. Tiago 4, verso 8. Diz assim o texto, Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus. Eu estou lendo numa versão atualizada, porque fica de melhor compreensão. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Na versão mais tradicional diz voz de espírito dobre. Eu coloquei aqui numa versão mais atualizada que diz voz de mente dividida. Vamos entender o texto, vamos dissecar o texto? Está dizendo assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tudo bem. Lavem as mãos, pecadores. Vamos entender uma coisa? Lavar as mãos não tira pecado, não é? Então, quando o texto diz lave as mãos, pecadores, está falando que pessoas pecadoras têm que se lavar no sentido de deixar o pecado que estão praticando com as suas mãos, não é? Pessoas que roubam, pessoas que batem, pessoas que, enfim, de alguma maneira pecam, não é? Com os olhos, com a boca, enfim,
Pessoas que pecam devem lavar o pecado, lavar o objeto do pecado, ou seja, deixar de praticá-los. É isso que o texto está dizendo. Aí diz: purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, ou espírito dobre. O que é mente dividida? Como que eu purifico o meu coração se a minha mente está dividida? Só não tem coração puro quem tem coração contaminado. O que contamina? O pecado. Então, se o pecado contaminou o meu coração e deixou a minha mente dividida, significa que esse pecado está causando um problema na minha mente. Então, é um pecado de alma. Amém? Então, vamos entender. O que é um pecado de alma que deixa o meu coração impuro e a minha mente dividida? Falta de perdão. Problemas emocionais por falta de perdão deixam a mente dividida, deixam o coração sujo, não purificado. Então o Senhor está dizendo: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lave as mãos, pecadores, e purifique o coração, ou seja, lave também o seu coração. Vocês que têm a mente dividida, vocês que têm um problema que está na alma e que está contaminando o coração. Então, esse coração tem que ser purificado. Veja, meu irmão, eu falei que o tema da mensagem era vestes brancas e o poder da restauração. Nós lemos textos aonde o Senhor diz para colocar vestes brancas para se encontrar com o Senhor. A rainha Esther, ela tinha que se purificar, se limpar e se perfumar para conseguir entrar na presença do rei. Israel teve que se lavar por 2 dias para que no terceiro se encontrasse com o Senhor. No livro de Oséias diz que o Senhor permitiu as feridas, mas Ele curaria, por 2 dias curaria, e no terceiro se encontraria com o seu povo. Ele viria para se encontrar, para buscar o seu povo, é o que o texto de Oséias está falando. Ou seja, para que haja um encontro do povo de Deus com o seu Deus, em todas as referências bíblicas, o que diz? Que é necessário purificação, é necessário santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então aquela ideia de que eu sou crente, já me converti, eu vou na igreja, eu conheço a Deus, minha família é cristã, então está tudo bem entre eu e Deus, pode não ser verdade, porque o relacionamento pessoal é que importa, e esse relacionamento pessoal tem a ver com uma vida de santidade, com uma vida que está longe do pecado. Entenda uma coisa: Deus é luz, e aonde há luz não existe treva. A luz incomoda as trevas, portanto, se eu estiver em trevas, a luz do Senhor, de 2 uma, ou ela me incomoda e eu me afasto, ou ela entra no meu coração e ilumina, tirando toda a treva. Que a segunda opção seja uma verdade nas nossas vidas, que a luz do Senhor ela entre sobre as nossas vidas, tirando todo tipo de treva, em nome de Jesus. Amém? Agora, voltando aqui na questão da mente dividida. Você já teve a mente dividida? O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Paulo dizendo que ele queria fazer o bem, não conseguia, e não queria ter certas práticas, mas acabava fazendo. Ou seja, faz parte, né, da vida do ser humano ter essas dualidades no coração, mas o Senhor diz: purifica isso. Não é que é certo, o Senhor diz: purifica isso. Se você tem a mente dividida, purifica. Você tem alguma situação da sua vida que não foi bem resolvida, bem tratada? Existe alguém que precisa ser perdoado? Existe alguma situação que precisa ser curada? Alguma ferida que tem que ser curada pelo Espírito Santo de Deus? No livro de Oséias diz que o Senhor fez a ferida e trataria, ou seja, Ele permitiu que acontecesse, mas Ele trataria. Eu queria ler com você o livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 23 a 35. Jesus aqui conta a história, ele fala uma parábola a respeito de um credor. Então,
o texto diz assim no verso 23: por isso o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis fazer contas com os seus servos. Então, esse rei é uma referência a Deus e os servos somos nós. Então a história vai evoluindo, eu não vou ler tudo, vou contar para você. Então o rei chega para um servo e fala assim: me paga o que você deve. E aquele servo devia muito dinheiro, muito. Então ele fala para o rei: rei, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho com o que pagar. Então o rei, tendo misericórdia daquele servo, lhe perdoa a dívida. Então aquele servo, ele sai, e quando ele sai, ele se encontra com um conservo, não é? Com um amigo, que também lhe devia dinheiro. Então aquele servo que tinha acabado de ser perdoado, ele encontra uma pessoa que está devendo para ele, mas devendo pouquinho. E ele chega para aquele homem e fala: me paga o que você deve. E ele é agressivo com aquele homem, e o homem diz: tem misericórdia de mim, porque eu não tenho com o que pagar. Mas aquele homem, o credor, ele não teve misericórdia, antes agrediu a pessoa que lhe devia e mandou que a pessoa fosse presa. Então, olha só o que o texto bíblico diz. Então o rei chama aquele primeiro homem para conversar. Verso 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Presta atenção: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então o que aconteceu? O rei chama aquele homem e diz: porque você não perdoou, então agora você vai ser preso e vai ficar na mão dos verdugos. O que são verdugos? São atormentadores. E o que é atormentador na Bíblia? Demônios. Ou seja, aquele que não perdoou, ele fica à mercê dos verdugos, de demônios, até que pague a dívida. O que significa isso? Significa que aquele que não perdoa, ele fica à mercê da ação maligna, até que ele pague a dívida, ou seja, até que ele perdoe o próximo. Quando ele perdoa o próximo, ele está livre da opressão de verdugos. E Jesus fala: assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes. Da mesma maneira como é contada essa história, acontece na vida real conosco. Quando não temos o perdão, quando não perdoamos, então ficamos à mercê das ações malignas. Satanás, ele tem liberdade para perturbar, para atormentar, para lançar os seus dardos inflamados nos nossos corações. Por isso que o texto de Tiago, ele diz assim: aproxime-se de Deus, Deus vai se aproximar de você. Lave as mãos, pecadores, purifique o coração, vocês que têm a mente dividida. Se uma pessoa que tem a mente dividida, ou seja, um coração que não está purificado por problema na cabeça, né? Falta de perdão, ela não consegue se aproximar de Deus. Está dando para entender por quê? Porque o coração não está purificado. Para chegar perto de Deus tem que ter vestes limpas. Para chegar perto de Deus tem que estar lavado e purificado como Esther. Então, como que eu quero concluir essa mensagem? Nós estamos num tempo tremendo na história bíblica. Já saímos, terminando os 2 dias que a Bíblia fala, ou seja, 2000 anos desde que Jesus veio, e agora estamos em vias de ter um encontro com o Senhor na sua volta. Mas só encontra com o Senhor quem estiver de vestes brancas. Ou seja, só encontra com o Senhor quem estiver livre de pecado,
Mas pastor, Jesus já não perdoou os meus pecados na cruz do Calvário? Claro que perdoou. No dia que você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, que você o confessou e ali você decidiu andar com Cristo, teus pecados foram perdoados. O problema é que depois disso você cometeu outros, né? Então você começou a pecar de novo. Então é necessário arrependimento, é necessário posicionamento com Deus e é necessário uma vida de santidade. E isso inclui não ter a mente dividida pela falta do perdão. Então a oração que eu quero fazer com você, porque com certeza quando o Senhor vier buscar a sua igreja ou quando você morrer, você com certeza vai querer estar na presença do Pai, mas para que isso aconteça é necessário um coração puro. Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Talvez exista alguma coisa que está sujando o seu coração, está deixando a sua mente dividida, o seu coração dobre. Talvez uma falta de perdão, uma mágoa, talvez um desentendimento, alguma coisa que tem colocado peso sobre a tua vida e que Satanás tem encontrado brecha e espaço para te oprimir. Mas eu quero orar hoje para que essa aflição saia do seu coração em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos falar com o Pai. Pai amado, eu coloco a vida de cada um que está me escutando nas tuas mãos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala, ministra no coração de cada um. Se alguém necessita perdoar, ajuda eles agora para que assim o consigam fazer. Faz com que venha à mente, que se lembrem das pessoas que precisam perdoar ou de situações que precisam liberar perdão e que o perdão seja liberado hoje em nome de Jesus. Purifica, Pai, o coração de todos. Palavras que foram ditas, atitudes que foram tomadas, agressões verbais ou até físicas, ou situações que aconteceram que marcaram muito a alma e o coração dessa pessoa, e então ela está com o coração contrito e abatido, entristecido. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, como diz no livro de Oséias, que o Senhor curaria as feridas e depois viria. Pai, cura a ferida do coração de cada um que está necessitando nesse momento. Tu és o nosso Deus, Tu és o bálsamo que pode ser passado sobre cada machucado, cada ferida do coração. Cura, Senhor Deus, a alma de cada um. E se você que está me ouvindo necessita perdoar alguém, repete essa oração comigo, fala: Senhor meu Deus, eu quero liberar perdão para fulano ou para tal situação. Fala agora que situação que é, ou que pessoa que é. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, tira a tristeza do meu coração. Faça um bálsamo, cura essa ferida. Tira, Senhor Deus, o sentimento de mágoa, muitas vezes de raiva, muitas vezes de ódio, de incompreensão. E que a Tua paz venha sobre o coração de cada um. Fala assim: Espírito Santo de Deus, eu recebo a cura que vem do Senhor. Purifica o meu coração e limpa as minhas vestes, para que eu possa me apresentar puro diante do Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu espero que essa palavra tenha ministrado ao teu coração e que você possa sair hoje daqui mais leve, com o coração radiante, cheio de alegria. Que o Espírito Santo de Deus encha a tua vida, que o Espírito Santo de Deus encha a tua casa. Se o inimigo tem colocado ciladas dentro da tua casa e opressões, eu repreendo isso, expulso em nome de Jesus. E profetizo que haja paz, harmonia, amor sobre o teu lar e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.